que é que a gente poderia além disso, além do voto? Foi falado da legislação, e uma legislação completa e que dá oportunidade ao cidadão de participar efetivamente. Nós vivemos hoje um momento diferente, que é justamente por causa da pandemia do coronavírus, em que algumas atividades foram suspensas. Mas no retorno das atividades, ou até antes da suspensão, o cidadão já poderia participar ativamente. De que forma? Porque a legislação já prevê, e a gente precisa fazer com que a lei seja executada na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, quando existirem audiências públicas, que você, cidadão, participe também, porque a mesma reflexão que a Amarildo fez de ter a consciência limpa, de dormir tranquilo, saber que está fazendo seu papel, porque é muito fácil realmente cobrar do outro. Sim. É muito fácil cobrar da gestão, da Câmara dos Vereadores, da própria Prefeitura. E você, enquanto cidadão, quando existe um convite, um comunicado divulgado na sua cidade para participar de uma audiência pública, vocês estão indo? Quando a Câmara de Vereadores convoca para participar de uma sessão, para assistir, para discutir algum assunto, quando a própria Prefeitura tem o orçamento participativo, tem momentos especiais. As conferências. As conferências, as proposições. Você, enquanto cidadão, está participando? Essa é uma boa reflexão. Sim, além da participação presencial, que é comparecer aos atos públicos e fiscalizar o que está acontecendo na sua cidade, o cidadão ele pode acompanhar e participar virtualmente. Sim, sim. Existe o portal da transparência, que tem os atos publicados. Você pode ir lá no endereço eletrônico, acompanhar o que é que está sendo publicado no Diário Oficial, quais são as nomeações, quais são os gastos, quais são os contratos, quem é que está prestando serviço. Então, é muito importante falar de participação e dizer como o cidadão pode participar. E existem vários sites, inclusive a gente falou do Tribunal de Contas do município, é o TCM da Bahia. Você pode digitar o endereço lá, pode fazer, você que não tiver o endereço definido por escrito, você pode ir no site de busca mesmo, no Google, por exemplo, e digitar lá TCM-BA, que é o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. E lá você vai preencher o cadastro justamente da cidade que você deseja buscar, que pode ser qualquer cidade do estado da Bahia. E fazendo essa busca, você vai identificar as receitas, as despesas, os contratos, quem são os fornecedores, a folha de pagamento, a folha pessoal. Então, e aí essa pessoa se pergunta, mas para que eu quero saber a folha de pessoal da minha cidade? Justamente para fiscalizar, para saber se aquele cargo público está recebendo o que realmente lhe é de competência, lhe é o devido. E se porventura existir algum desvio, se existir alguma incompatibilidade do que está acontecendo, você pode comunicar o próprio Tribunal de Contas do município, porque, como foi falado anteriormente, às vezes foi um erro, às vezes foi uma falta de interpretação devida e pode ser corrigido. E quem vai ganhar com isso? O cidadão, porque é o dinheiro público que está sendo bem empregado. E outros sites temos também, como o BB Repasse, que é do Banco do Brasil. Vai lá no site de busca de repasses, as contas que tem os repasses para o seu município. É só digitar o nome no município que você deseja fazer a busca. E ali você vai ter o acompanhamento do saldo, das movimentações bancárias, que a gente retorna o que a gente falou no início da live. É a mesma ideia que a gente tem. A conta bancária particular, o cidadão ele acompanha a movimentação do que entra, do que sai, do que é gasto. Na questão pública é o mesmo sentido. O cidadão tem o direito, sim, de acompanhar as movimentações bancárias, os recursos que estão entrando. Eu vejo muito questionamentos, inclusive nas redes sociais, falando que o município A, que o município B recebeu não sei quantos milhões, tantos milhões para determinado recurso, para determinado serviço. E você pode acompanhar. O cidadão pode ir em busca dessas informações nos sites e fazer a participação virtual. Outros sites que existem, no caso, como a gente está falando da administração pública municipal, as prefeituras, eles têm a obrigação também de ter seus sites próprios, para que o cidadão vá lá e identifique
qual é o caminho de localizar o acompanhamento dos gastos públicos, o acompanhamento do que está sendo gasto, do que está sendo arrecadado, quais são os tributos que estão sendo arrecadados. Então isso tudo faz parte da participação popular, da participação do cidadão na administração pública. Doutor Vitor. É importante, Amarildo, pensarmos o seguinte: para que as coisas mudem, né, o seu estado, nós precisamos fazer a nossa parte. Se a gente analisar historicamente, as grandes mudanças não foram resultado da generosidade de alguém que teve algum poder financeiro ou político nas mãos, mas foi resultado da luta, da resistência, né, que trouxe o rompimento daqueles paradigmas. Então, por exemplo, como é que se deu o fim da escravidão? Foi com a generosidade de uma princesa? Não foi assim. Nós sabemos que foi fruto da resistência, da luta, das conquistas, para que rompesse esse paradigma. Os direitos civis, os direitos sociais, leis que possam combater a corrupção, que possam prevenir. Então, nada disso foi fruto da generosidade de alguém que esteve com poder, mas sim da resistência, da luta e da participação social. Então, se queremos continuar nessa trajetória de evolução, especialmente na melhoria da administração pública, é essencial a participação da sociedade. Naturalmente, muitas pessoas não gostam de falar de política, têm aversão à política, mas por quê? Porque precisamos discutir, nós precisamos participar, nós precisamos acompanhar o que é feito com o nosso dinheiro, nós precisamos notificar as autoridades competentes. Quando o cidadão exerce o controle social, ele não está atuando contra o gestor, ele está atuando em defesa daquilo que é de toda a sociedade. A gente vai estar finalizando, eu queria abrir para as considerações finais, para que vocês possam estar fazendo as considerações, a gente está encerrando, né? Então, eu gostaria, Marildo, de agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse programa, debatendo esse tema importantíssimo. Inclusive, vou convidar para o retorno. Viu? Vai ser uma honra. Realmente é um tema que nós gostamos muito de debater, de falar e entendemos a sua relevância social. Queremos uma sociedade mais participativa, mais atuante e que isso resulte na melhoria de serviços. É a minha mensagem assim, de reflexão. Então, nós acreditamos num serviço público melhor e numa sociedade mais atuante. Então, assim, agradeço o convite que nos foi feito. Agradeço a participação de todas as pessoas, todos os telespectadores. E fecho com essa frase aqui de Bertolt, que diz o seguinte: não há pior analfabeto que o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. O analfabeto político é tão burro que se orgulha de ser e é de peito feito e diz que detesta a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política é que nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, desonesto, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Então, assim, ao invés de não querermos participar da política e discutir a política, tem que ser o contrário, porque muitas vezes os problemas sociais que nós temos é em razão da má gestão e da corrupção, que por sua vez também ocorre pela falta de fiscalização do cidadão. Rui Barbosa disse o seguinte: maior tristeza do que não ter vencido é não ter nem lutado. Então não podemos desistir, precisamos acreditar, a mudança que queremos para a sociedade começa a partir de cada um de nós, o dinheiro público pertence a toda a coletividade, então temos que defender, porque defender a administração contra a má gestão e contra a corrupção é querer uma vida com mais segurança, com mais educação, com mais saúde, com mais assistência, com mais geração de emprego e renda, ou seja, realmente uma sociedade que promova bem-estar para o cidadão. Gostaria também de agradecer a todos, ao Amarildo especial pela oportunidade de estarmos aqui, passando algumas informações, respondendo algumas dúvidas, e dizer que o tema de participação do cidadão na administração pública, ele é um tema que precisa ser mais discutido. É um tema que ele precisa ser mais divulgado, porque nós percebemos, de uma maneira geral, que os poucos cidadãos que participam da administração pública, que fiscalizam, que denunciam, são vítimas de perseguições políticas, são vítimas de rechaço da própria sociedade, porque inverte os valores. Na verdade, o gestor público que está praticando supostamente um ato de legalidade, que deveria ser o alvo da situação, e ele consegue reverter, porque ele tem toda uma estrutura, tem todo um poder, tem toda uma manipulação de massa, e coloca o denunciante, coloca o participante, o cidadão, como
o bruxo, como você falou. Então a gente precisa ter essa compreensão que o gestor público digno e coerente, ele deveria ter orgulho de ser fiscalizado, para mostrar à sociedade de que não deve nada, que está tudo transparente, que está tudo claro, que o dinheiro público está sendo bem utilizado. Agora, o gestor público que não gosta de ser fiscalizado é porque deve. Então, cidadão, vamos nos fortalecer, vamos nos unir, vamos perceber que a participação ela é para ser habitual, é para ser rotineira. Não é apenas de um ou outro, e sim de todos nós, porque o dinheiro é nosso e a responsabilidade também é nossa, a administração pública. Vitor, a frente, onde é que a gente acessa a frente? Perfeito. Então, quero fazer um convite também. Você que deseja conhecer mais sobre como participar da administração municipal, do controle, como acompanhar, como obter mais informações, recomendo que você acesse a página da Frente Cidadã de Combate à Corrupção, né? Você pode acessar nossa página no Instagram, que é @FC Combate à Corrupção, que é Frente Cidadã de Combate à Corrupção, então @FC Combate à Corrupção. Nós temos também um canal no YouTube, Frente Cidadã de Combate à Corrupção. Acessando esses meios, você, cidadão, vai ter conhecimento das atividades que nós temos realizado, também sobre como vocês podem participar da administração municipal, e a frente está aberta a todos. Tem pessoas, inclusive de outros estados, que participam. E como é uma participação voluntária, cada um contribui com o que pode e com o tempo que pode, né? Porque muitas vezes a pessoa já tem outras atividades. Pô, será que eu vou ter tempo? Não, como é um trabalho voluntário, a gente estrutura para que não fique pesado por ninguém. A gente que agradece aos dois, né? O último comentário ali, né? Para Valdalice Barbosa, a gente mandou um abraço. Ela disse parabéns pela live, trouxeram conhecimentos e segurança para a população, deixando de lado a política partidária. A proposta dessa live de hoje surgiu nesse âmbito, e nada melhor do que os dois, né? Dois advogados, né? Dois servidores públicos que conhecem e têm um know-how e a expertise da administração pública. Então, assim, muito obrigado. Eu vou sair daqui hoje assim muito satisfeito e com uma responsabilidade muito maior, né? Eu acho que a gente começa a se dar conta do nosso papel, né? Como cidadão, não somente ir lá e votar, né, nas eleições, seja em outubro ou em dezembro, mas sim fazer parte de um processo ativo e efetivo.